E aí pessoal, belezinha? Bom, hoje com o meu óculos vermelho barra cor-de-rosa, ah, hoje queria falar um pouco sobre o nosso bate-papo semanal. Uma coisa que eu acho interessante e ao mesmo tempo triste na história do mundo e por que não dizer também na história do Brasil, que são grandes tragédias. E fica evidente que grandes tragédias ocorrem por erro humano ou por erro, como se diz, erro mecânico, né? Erro panes hidráulicas, panes elétricas e assim vai. E eu assisti hoje um filme, eu não sabia que esse filme existia, mas eu assisti e achei bem legal, que foi sobre o incêndio do edifício Joelma, que aconteceu há vários anos atrás. E eu tô com uma cola aqui no meu computador, sim, porque eu não tenho exatamente datas guardadas na memória, mas reza a lenda que que o terreno do que o edifício foi construído, ele é, entre aspas, mal assombrado, porque na década de 40, um professor de química da USP acabou matando as irmãs e a sua mãe e enterrou os corpos no poço que tinha na casa. E passou-se um pouco de tempo e as autoridades acabaram escavando e encontraram esses corpos, né? Inclusive um dos bombeiros na ocasião acabou morrendo ao tentar tirar esses corpos desse poço, porque inalou um gás dito muito tóxico, que o corpo humano, quando entra em fase de putrefação, acaba soltando. E enfim, o cara teve suas consequências e tudo mais. E aí os anos se passaram e em cima desse terreno, onde ficou conhecido como o crime do poço, foi construído o edifício Joelma, em São Paulo. E o interessante é que esse prédio foi considerado para a época como um prédio extremamente seguro para anti-incêndio, né? E o que eu acho interessante trazer esse tipo de informação é que vários desastres acontecem pelo mundo e você vê, por exemplo, que não se dá o devido valor às vítimas e pouca importância se dá ao tratamento de segurança após isso. Então você pode perceber, por exemplo, que em 86 tivemos a explosão da usina de Chernobyl na Ucrânia. Depois tivemos aqui no Brasil, que foi considerado o maior acidente radiológico em perímetro urbano em 87 em Goiânia, que isso eu vou falar no próximo vídeo. Tivemos um vazamento de gás tóxico, por exemplo, em Bhopal, na Índia, da Union Carbide. Ou seja, fora os desastres aéreos aí que todo mundo sabe, por exemplo, o que aconteceu com o voo da TAM, que deslizou na pista de pouso e acabou matando todo mundo porque o avião saiu da pista e se chocou com o prédio da própria TAM, ou então aquele caso ultra bizarro do avião da Gol que se chocou no ar com um Legacy.
Enfim, isso gera vítimas. E no Brasil parece que existe certa uma certa tradição de não se valorizar muito as suas vítimas. Voltando ao caso do Joelma, acho que foi em 70 e deixa eu ver na minha colinha aqui. O prédio foi concluído em 1974 e vamos ver aqui. Não, na verdade foi em 1974 que pegou fogo. Um ano antes, se eu não me engano, se não me falha a memória, um outro prédio chamado Andraus pegou fogo. Mas eu não tenho certeza da data, se foi antes ou foi depois. Mas enfim, uma pane no ar-condicionado, sempre o ar-condicionado, fez com que o 22º andar pegasse fogo. E aí que vem a grande ironia, porque disseram que era um prédio extremamente seguro, anti-chamas, e do 23º andar para cima, tudo pegou fogo e foi um desespero. Os bombeiros na época, com aquela escada Magiro, não conseguiram alcançar mais do que o 18º andar. Então acabou acontecendo aquela cena lastimável, praticamente transmitida pela televisão, de pessoas se jogando da janela e pessoas se jogando do topo do prédio porque não aguentavam o calor e tudo mais, e muitos deles morreram, esses principalmente que estavam no teto do prédio, acabaram morrendo asfixiados. E logo após esse incidente, o prédio foi totalmente restaurado e hoje chama-se prédio Praça das Bandeiras. E o que eu acho interessante quando eu digo que o Brasil meio que não zela muito pelas suas vítimas, foi o que aconteceu logo após esse acidente. Um fato interessante é que 13 corpos foram encontrados dentro de um elevador e não houve identificação nenhuma dessas 13 vítimas. Ou seja, eles foram enterrados basicamente como indigentes. E reza a lenda que até hoje pessoas costumam levar copos com água e deixar em cima dos túmulos para que, como as pessoas morreram queimadas, né, para dar uma aliviada na alma dessas pessoas. Crendice popular. Isso é o que ficou conhecido como as 13 almas. E logo depois foi feito um filme baseado em uma psicografia feita pelo Chico Xavier. Não vamos entrar no mérito da questão, certo? E eu assisti esse filme hoje. Então é um filme muito antigo. E por incrível que pareça, apesar de todas as críticas que eu tenho quanto a os filmes nacionais, esse filme é de 1979, com a Beth Goulart como atriz principal. E eu tenho... Bom, apesar que todo mundo que é das épocas bem antigas sabe como era o cinema brasileiro, né? Mas esse filme ficou muito bom. Segundo o que deu a entender da história, a mãe de uma dessas vítimas foi até o Chico Xavier e ele psicografou, né, as palavras dessa vítima e transformou isso num livro intitulado Somos Seis. E
O interessante é que em 1979 fizeram esse filme. Então é um filme bem precário, com atuações péssimas, bem assim, você sabe que é aquela coisa bem amadora. Por outro lado, ele é um filme que traz uma mensagem muito legal, tanto pelo lado do espiritismo, e eu acho isso interessante, apesar de, como eu disse, eu sou ateu, mas aí fica a cargo de cada um acreditar, né? Assim como se você pegar, por exemplo, o filme do Titanic, né? Foi um relato e fizeram um filme, e aqui é a mesma coisa, foi lançado o livro e aí fizeram um filme, e ele tem um apelo espiritual muito, muito grande, que ele puxa muito para o espiritismo. E como eu falei, apesar dele ser um filme para a época, né, para quem assiste hoje vai achar um filme trash, com atuações ruins, porém o filme ele é muito pesado, ele tem uma carga muito pesada. Tirando todos esses erros e contrastes que você acaba vendo no filme, você acaba entendendo o pano de fundo e as cenas trágicas que ele traz são bem pesadas. As cenas das pessoas fugindo, você vê que são, apesar de todo baixo, talvez, orçamento ou falta de tecnologia para a época, mas consegue ser cenas fortes, cenas que pegam, que você olha para aquilo. E o filme, o interessante é que ele mescla cinema e cenas reais filmadas na época pelas pessoas, pelos repórteres que estavam ali na hora. Então você vê as cenas que o prédio está pegando fogo, são cenas reais, as pessoas se jogando são cenas reais, e isso mesclado com os atores. Então a mensagem do filme ela é muito pesada, a mensagem do filme ela é bem intrigante, ela é bem espiritualizada, e na minha opinião, apesar de eu ter N críticas sobre filmes nacionais, eu acho que ficou muito, muito legal e vale muito a pena assistir. Chama Joelma, 23º Andar. Procure no YouTube que tem ele completo. Claro que eu passei aqui um resumão bem arrastado. Eu vou deixar a dica de um canal da Carol Capel, que ela fez um vídeo com mais detalhes sobre a história, tanto desse professor que matou a família antes da construção do prédio, e relatos mais interessantes. Eu me interessei, eu descobri o filme pelo canal dela, então eu achei legal vir aqui falar, e acima de tudo, não contando exatamente a história da tragédia, porque você pode perguntar aí para os seus pais, que provavelmente eles acompanharam pela televisão tudo, e eles vão dizer o desastre que foi aquilo. Então aqui eu tô mais para dar a indicação do filme Joelma, 23º Andar, de 1979, que apesar de ser uma trecheira, mas é um filme muito legal. E tem duas versões que eu achei aqui no YouTube, uma que é só o filme e outra que logo após o filme tem depoimento da Beth Goulart, dela ter feito o filme, a personagem, tem do diretor e de um escritor psicógrafo. Então vale muito a pena assistir. Então fica aqui a dica de um filme brasileiro bom, pesado, e que infelizmente deixou para 1979 a memória dessas vítimas, a memória desse acidente, que hoje em dia poderia sim ser resgatado, ser refeito, refilmado, com toda a tecnologia, para contar para a geração de hoje
como era precário o sistema antigamente e como é ruim, alguma coisa desastrosa acontecer no país. Então fica a dica de um filme muito interessante, muito bom. Falei, apesar de tudo, deixa suas críticas de atuação e de filmagem de lado e veja pelo lado da mensagem do filme, da mensagem espiritual e do quanto ele consegue ser interessante, apesar de tudo. E para os fãs do Chico Xavier, ele também aparece no filme em flashes, mas aparece. Então, até a próxima.